Estamos aqui em mais um Let's Make Sense. Meu nome é Danilo e hoje estamos aqui com a Marina, essa mulher espetacular. Bom, eu sou a Marina, cofundadora da Sense, e também sejam bem-vindos, né, ao Let's Make Sense. E estamos aqui com a Cristiane Costa, da Líder RH, CEO maravilhosa dessa empresa incrível. E eu quero que ela se apresente para a gente. Muito obrigada pelo convite, Danilo, Mari. Sensacional estar com essa oportunidade de falar para o seu público. É de um tema que eu amo muito. Eu sou psicóloga, tenho 25 anos aí na área de gestão de pessoas e recursos humanos. Sou mentora de grandes executivos no país. Tenho a franchise da Líder RH, onde a gente já tem 8 franquias da Líder espalhadas nesse Brasilzão. Estamos formando profissionais capacitados de recursos humanos para ajudar os empresários na execução da estratégia, da cultura, da contratação, do posicionamento e do desenvolvimento de líderes dentro da empresa. Então, é muito isso que a gente faz no nosso dia a dia. A gente ama pessoas, nós somos apaixonados por pessoas, sempre falamos isso, e pessoas têm estratégia por detrás das organizações, tem desenvolvimento, tem cultura. A gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje. Perfeito. Ô, Cris, a gente estava conversando, né, que uma das maiores dores dos empresários que a gente tem conversado, uma das nossas, né, amor? É a nossa, eu acho que é de todo mundo. E é a questão da contratação, né? E como você é uma expert sobre isso, o que você diz sobre isso? Assim, como que uma pessoa começa a ter uma boa contratação? Interessante essa pergunta, porque quando a gente começa a entender o crescimento das empresas, né, a gente hoje tem 60%, 69% das empresas são pequenas empresas e médias empresas. 30% são grandes empresas no nosso país. Então, a estruturação, quando a gente fala de contratação de pessoas, começa sempre, quando a gente fala de pequenas empresas, pelo dono. E muitas vezes isso não é o core do dono, do negócio. Ele não sabe contratar, ele não foi treinado para contratar pessoas. Então, ele não sabe por onde começar, ele não sabe como fazer um processo seletivo adequado, ele não sabe onde procurar as pessoas certas, e ele não sabe avaliar os perfis comportamentais e nem técnicos daquela pessoa. Então, às vezes, ele contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Isso é um grande problema que a gente tem. Então, quando a gente analisa isso, a gente começa a trabalhar a estruturação do processo. Se é um ponto de dor, o que eu devo fazer para contratar melhor? Aonde procurar? E essa análise também, ela percorre nos RHs, quando a gente analisa, qual é a estruturação que eu tenho para contratar pessoas? Se eu não tenho, onde eu vou procurar? Então, você precisa de um departamento de RH que saiba fazer isso. Não precisa hoje, a gente fala muito dentro do RH, não precisa ser, antigamente era administração e psicologia que fazia parte do departamento de RH. Hoje isso mudou. A gente tem uma diversidade, a gente tem matemáticos dentro da área de RH. Sério? Sim, a gente faz uma análise de dados, os KPIs, os indicadores de pessoas, o turnover, né? O People Analytics a gente faz dentro da área de gestão de pessoas. Então, tem matemáticos, tem cientistas de dados dentro da área de gestão de pessoas. E a gente começa a analisar o perfil da empresa. Qual é o perfil dos donos? Qual é a cultura que os donos têm? A gente começa a desenvolver o feed cultural da empresa. É a primeira etapa, sabe, Mari? Para contratar boas pessoas. Então, a gente mapeia a cultura, o perfil, como são os donos se apresentam, qual o tamanho daquela empresa, qual é a necessidade da experiência da técnica do profissional. E aí a gente começa a procurar no mercado para ajudar. Mas muitos empresários não sabem fazer isso. Sim. Não sabem. E não sabem, também não tem uma estruturação. Ou tem um RH fraco. Contrata um RH júnior, a pessoa está aprendendo a fazer e quer que o RH seja top. E contrata um executivo para ele. E ela nunca contratou, mal entrevistou. Então, a gente tem que desenhar a estruturação de gestão de pessoas dentro da empresa. Quando você faz isso, fica natural a contratação. Coloca as pessoas certas nos lugares certos. Então, se você não tem esse braço, você tem que trazer esse braço para a tua empresa. Se você traz, você cresce, você expande. Porque, afinal, não é só sobre negócio, são sobre pessoas. Exatamente. A pessoa eleva o teu negócio. O Décio, né, do IDESB, fala sobre isso. Ele diz que não existe pessoa errada dentro da empresa, existe o lugar errado, né?
que essa pessoa está. Muitas vezes a gente só tem que adequar o lugar dessa pessoa dentro da empresa para ela não precisa demitir muitas vezes, né? Exatamente. Só adequar o lugar dela. E uma coisa muito legal que eu tenho visto nessas andanças aí, por várias empresas e que eu atendo, que nós estamos começando a olhar para dentro da empresa também. A contratação, obviamente, ela é muito técnica, dependendo do profissional que você precisa colocar na sua empresa. Mas a gente começa a desenvolver novos profissionais. Então a gente pega um júnior e começa a trabalhar ele, começa a desenvolver ele dentro da cultura organizacional e dentro desse desenvolvimento ele vai crescendo dentro da empresa também. É muito importante isso. É muito mais interessante você começar a mapear as pessoas pela cultura que você quer ter, para onde você está caminhando e desenvolver essa cultura. Vocês fazem muito bem isso, né? Nós temos aí o Sense Academy, Sim. entrando aí na área de educação. E a educação ela é fundamental. A gente precisa não só trazer um profissional pronto, desenvolver esse profissional dentro da empresa. Então, a gente contrata, fit cultural, mapeia a cultura, desenvolve pessoas. E aí você tem um time forte. Legal. Ô, Cris, a gente, né, a Sense, eu acredito que seja uma questão aí de muitos empresários, porque a cultura ela vai se transformando, Sim. né? A cultura é viva. É viva. E a Sense, por exemplo, a gente começou, nós somos uma empresa jovem, né? Tem 4 anos, sendo que faz 2 anos e meio, mais ou menos, que a gente contratou o primeiro colaborador, que é o Lucas, inclusive. Ela cresceu muito rápido. É muito rápido. E aí foi, assim, difícil para a gente entender esse processo, porque quando você começa uma empresa, né? Sim. 2 pessoas, marido e mulher, Esse ali cara, e tal, esse cara tudo. sofreu, hein? Aí vem só o Lucas. E aí a gente foi contratando, e a empresa foi crescendo, a cultura a gente começou a perceber assim, o que a gente quer, né? O que a gente está buscando, e a cultura vai se moldando, e de repente pessoas começaram a sair. E foi difícil para a gente entender esse processo, né? Porque assim, não existe pessoas certas ou erradas, Sim. né? É só o momento da empresa, o que a pessoa quer para a vida dela, o que a empresa quer de pessoas aqui dentro, qual que é o objetivo da empresa. Doeu, hein? E doeu. E aí a gente dura que a gente vai esfriando, né? Ficando um pouco mais frio, assim. Mas, enfim. Mas o que você diz, assim, para essas pessoas que estão começando uma empresa relacionada a essa cultura? Que eu vi que você falou aí sobre o que a empresa quer. Porque Como que a gente consegue a empresa formular? está num reajuste, assim. Ela está se encaixando. Hoje a gente tem 5 produtos, assim, que graças a Deus vão muito bem. Daí tem o líder de cada produto, daí Sim. tem a equipe, tem isso, tem aquilo. Mas até chegar nesse ponto, foi um rebuliço danado. Todo mundo ajudava todo mundo para fazer uma melhor entrega e estava tudo bem. Lá na ponta o cliente não sentia, mas aqui dentro a gente sabia que estava, tipo, pô, tá puxado. E cada vez trazendo mais gente e tudo mais. E as pessoas, não só a gente sofria à frente da empresa, como as pessoas que estavam aqui falavam, cara, quando eu entrei eu tinha contato direto com os donos. Hoje eu mal vejo eles, porque eles estão sempre em evento, Sim. em empresa, em controladoria. E daí, pô, fez falta. Lembra quando a gente ouviu isso de um colaborador? Eu adorava sentar com você de manhã e tomar um café com você. E daí eu falo, puxa, cara, mas tá crescendo muito, eu peço desculpas. Aí não é por mal, não é que eu goste menos de ti, mas a empresa está crescendo muito. Cada vez menos eu tô na empresa, para falar bem a verdade. Porque a gente tem, você tem acompanhado, né, Sim, Cris? muito. A gente está crescendo muito, assim, numa expansão fora da realidade. E daí, se a gente sente, imagine o cara que precisa da gente para amparo. Ele sente também. E daí, nessa hora, um ou outro a gente perdeu. E a gente ficou muito sentido, mas muito sentido, né, Gato? Porque são pessoas queridas, trabalhavam bem, não era pela competência. Era porque, tipo, cara, eu tô numa outra vibe e tal. Não sei, cada um falou um negócio. Todos com muito carinho. Teve gente que derrubou lágrima aqui, eu também derrubei uma ou outra. Mas não tem o que fazer, troca o time. Né? Até estão indicando pessoas. E é pra vir justamente trabalhar isso que a com Marina gente. falou, é a dor do crescimento de empresas que são pequenas que estão crescendo. O que a gente tem que se basear que é um fato e não vai mudar? Nossa, eu amei sua pergunta, porque esse direcionamento, ele é faseado. Crescer dói. E quando a empresa está em crescimento... E o sucesso assusta. Eu adoro, porque crescer é melhor do que morrer. Sim. Né? Quando Claro. você está morrendo, é pior. Uhum. Então, quando você está crescendo, você tem um problema bom. Então, você tem que parar e estruturar pessoas e processo.
Obviamente, você não tem que formar pessoas, você tem que formar novos líderes. Nós desenvolvemos novos líderes. Então, lá na empresa, eu desenvolvi a Rafaela, começou como estagiária da líder, está 5 anos na empresa, e hoje ela está na área de gerente de expansão da empresa. Uau. A Elisandra entrou, tem pouco tempo, está na supervisão da área de recrutamento e seleção. Eu estava saindo, então vamos nos colocar aqui, saindo, fazendo a mesma coisa que você, viajando e tal. Eu falei, opa, como que eu posso fazer? Eu trouxe uma gerente, aí a gente para e fala assim, peraí, eu preciso de uma pessoa que tenha mais estrutura para acompanhar o time. Então, hoje eu tenho faseado novos líderes ali, que vão acompanhar o pessoal de baixo. Então, tem pessoal lá, eu vou na hora do almoço para sentar e bater um papo com eles. Ou vão fazer o dia da pizza. Na própria reunião, põe uma pizza aí na mesa. Como vamos para pizza, vamos colocar. E uma coisa muito legal, eu sou muito estratégica. Muito estratégica. E o que eu faço? Eu faço um mapeamento dessa estratégia. Depois que eu faço o mapeamento, eu entendo a visão para onde eu estou indo. Eu paro, mapeio, desenho o que eu quero, e aí eu chamo o time e vendo a visão. Quando eu fui fazer a expansão das franquias, eles, antes de começar a expansão, foram uns 2 meses na elaboração mental da crença, do que eu ia mudar, da negociação familiar. É importante. Se você está crescendo, você tem que fazer uma renegociação familiar. A cultura é viva, mas não é só a cultura da empresa. Quando a gente fala de dono, essa estruturação do crescimento, ele vai bater na tua família, então vai bater na área financeira, vai bater no teu tempo. Por isso que você tem que ter claro a visão para onde a sua empresa está caminhando e preparar para esse processo. Então, tem hora que tem que parar. Quando eu voltava de São Paulo, elas falavam assim, ixi, vai vir mais novidade. Vai vir mais coisa aí. A gente As faz meninas. isso aqui também. Aí, eu falei assim, elas falaram assim, mas Cada o que viagem você vai nossa, falar a gente agora? vem com uma bagagenzinha nova. Isso. Né, amor? Aí o Danilo chama assim, pessoal, precisamos de uma reunião. A gente fala assim, Exato. lá vem. A mesma coisa lá na empresa. E a última viagem, elas me dizem, e aí? Qual que é a novidade? Eu falei, não tem novidade nenhuma, vamos sentar e estruturar. Vamos fazer agora o que a gente precisa fazer. Porque se eu, às vezes, não recuo um pouco e trabalho o processo, já aconteceu outras vezes. Aí você cresce desacelerado e você perde em qualidade. Então, trouxe uma pessoa, lidera o time Tapa na cara. e eu converso com elas. E elas desenvolvem o time de baixo, a base operacional da empresa. É super importante você desenvolver novos líderes. Porque você precisa de tempo. E eu falo isso com elas. Falo, olha, estou saindo porque eu estou à frente de novos negócios. E esses novos negócios vão trazer para dentro da empresa um crescimento que vai ser bom para todo mundo. Sim. Então, vendo a visão. Sim. E quando você vende a visão, você faz com que as outras pessoas sonhem junto com vocês. Elas não vivenciam o meu sonho. Elas vivenciam o sonho delas dentro da minha empresa. Então, Isso é muito legal. Isso, mas ao mesmo tempo, a gente tem um dilema com... Você falou para não falar muito isso, mas sabe que eu dou relaxo, né? Essa nova geração, eu não sei, né? Z de zoadas, não sei, é um Z. E daí, qual que é a pegada? Eles não têm um propósito de seguir carreira em nenhum lugar. E por quê? Porque ele quer viajar, ele quer... E para falar bem a real, hoje olhando para trás, né, a gente também deveria ter tido isso, né? Mas só que eles são mais espertos que a gente e eles não querem ficar. Então tem gente que hoje você entrevista, eu falo, eu quero ficar aqui por 1, 2 anos só para ganhar uma grana para fazer minha viagem para Austrália. Aí você fala, puxa, como que eu vou treinar, gastar 2 anos top com esse cara e tal, não sei o quê. Mas eu sei que eu já vou perder ele. Automaticamente diminui as alternativas para essa pessoa. Mas também, às vezes, você é capaz de ter que pegar esse tipo de pessoa. E daí, conversando, a gente passa por centenas de empresas, graças a Deus, assim, a gente está muito bem, está crescendo, seja através de M&A, seja através de controladoria, seja através de laudo de avaliação, valuation. A gente está conversando com o empresário todo dia. E desde papo de boteco até papo em reunião séria, qual a sua dor?
Cara, dor tá o turnover, tá demais. E daí eu falo, puxa, mas o que vocês estão aprontando na sua empresa? Ele falou, nada. Eu te juro, tá tudo igual. Tá certinho tudo, tem plano de carreira na minha empresa. Tem empresas, eu tenho um cliente que ele tem certinho plano de carreira, ele tem eventos sociais, ele tem eventos na parte de donativos e tudo mais, muito bonita, o propósito da empresa. Você olha a empresa fantástica e tem um salário bom. Mesmo assim, tem funcionário que um dia deixa de ir e fala, abre mão, e daí o cara fica na mão. Um controller muito legal de um cliente nosso, que a gente ama, esse controller, um querido, um cara novo, dos 25, 26 anos, largou a empresa, uma puta de uma multinacional bem bacana, para tentar a vida própria e, para ser bem honesto, para fazer um negócio é tipo vender consórcio, um negócio assim, nada a ver. Daí você olha e fala, cara, o que é isso? Não, eu quero poder trabalhar da minha casa. É uma outra geração, né, Cris? Você para pra pensar, eu tenho 40 anos, você para pra pensar, a nossa geração, a gente, pô, não via, a gente queria crescer dentro da empresa. Sim, carreirista que a gente chama. Carreirista dentro de empresa. Hoje é muito difícil. Eu tenho aqui um cara que eu admiro muito dentro da minha equipe, que é o Lucas. Ele fala assim, eu vou me aposentar aqui, Dan. Então, mas é raro. Não é que não existe. Ele tem lá, antes de 30 anos, menos de 30 anos. Mas é raro, hein? É raro. Porque, infelizmente, pelo menos eu não sei se é a nossa realidade. Né? Ontem, na palestra, né, que a gente estava com você, teve uma pergunta justamente sobre isso, né? E a gente conversa bastante, a gente tem até um sócio também no Sense Board que falou que na empresa dele também ele tem passado muito por isso, sabe? E é uma questão, né, que a gente não sabe muito como lidar. E ontem na palestra, a Amanda, ela falou que a gente tem que entender onde essa pessoa quer chegar, né? São sonhos e aspirações. Os sonhos e aspirações dessa pessoa. Mas não é que está certo ou errado, mas é uma outra geração, porque eu vejo que na nossa geração era assim, eu quero crescer, né? Eu vou crescer profissionalmente, aí eu vou casar, ter filhos, comprar uma casa própria. Ainda era assim. E hoje em dia não, né? A aspiração é pegar uma mochila e rodar o mundo. É verdade, interessante. Bom, essa pergunta tem alguns pontos que a gente tem que parar para pensar, tá? Quando a gente fala de pertencimento dentro da empresa, é um dos maiores desafios do RH, exatamente o que vocês estão relatando. Isso é um desafio. Então, o que a gente tem feito dentro das empresas? O sentimento de pertencimento. Hoje, a gente se preocupa muito com a experiência do cliente externo. Mas nós, da área de pessoas, a gente tem que preocupar com a experiência do colaborador interno. O que mais? Mesmo ele tendo plano de carreira, igual você relatou, salário bom, mas ele tem alguém que atenda as pessoas? Entende? Nós temos aí alguns cases de sucesso de algumas empresas que desenvolveram uma área de carreira dentro da empresa. Olha que legal. Uma área de carreira dentro da empresa, onde o Danilo é excelente. Vamos, controle, top. Só que o Danilo não quer mais ser controle. Ele quer ir para uma outra área específica. Então, ele passa pelo desenvolvimento interno, dentro da área de gestão de pessoas hoje, isso de um RH estratégico, tá bom? E desse RH estratégico mapeia, eu não quero perder o Danilo. Ele tem a cultura da empresa, ele tem o pertencimento da empresa, ele é exatamente aquilo que a gente precisa, mas ele quer fazer outra coisa. Ele pode passar por um treinamento para entrar no outro setor? Eu tenho vaga interna e muitas empresas têm feito isso. Desenvolvimento de carreira dentro da empresa. Quanto mais próximo do colaborador você está, mais você sabe sobre ele. A gente não pode perder isso. Cris, mas isso para uma empresa de médio porte e pequeno porte ainda funciona. Mas e para uma multinacional? Então, desenvolvimento de pessoas, acompanhamento de pessoas, pertencimento. Tem vários programas que a gente hoje desenvolve para que essas pessoas elas estejam mais próximas da empresa, da organização. Tem pessoas que vão ser empreendedoras, tem pessoas que não vão ser empreendedoras. Tem pessoa que ainda acha que um emprego público
vai dar estabilidade. Estabilidade é uma ilusão. Uhum. É uma ilusão. O que adianta você estar com estabilidade no emprego público, infeliz, desmotivado? Sim. Essa cultura do jovem hoje, ela está muito voltada, e eu adoro isso, ela está muito voltada para o agora, não é para o amanhã. Então, agora, isso me basta. Agora eu quero viver isso. Então, a gente tem que mapear. As nossas culturas são diferentes, tá? Os nossos padrões são diferentes. O padrão da nossa geração, que é a mesma minha, é diferente do padrão agora. Então, a gente está readaptando, reorganizando. Mas tem jovens que querem ser diretores de empresa, mas eles querem crescer muito rápido. Então, a gente tem que mapear. A gente tem que estar sempre comunicando com eles. Senão, eles descolam do pertencimento da empresa. Uma coisa que nunca vai deixar de ser importante para ninguém, gente, chama desafios. Nós somos movidos a desafios. Então, você tem que criar a escala de desafios para as pessoas, porque elas estão aprendendo. Então, quando eu vejo alguém do meu time, eu sei exatamente os desafios que aquela pessoa precisa, que já chegou num patamar, no platô, e o que mais ela pode fazer de diferente? O que mais ela está disposta a fazer? E ainda o déficit que ela tem, ou que seja, aquilo que precisa ser trabalhado ainda, que eu ainda vou fomentar para ela, ainda você tem que aprender isso. E isso aqui ainda não está legal. Então, se você, quando é multinacional, você tem que ter um RH bala, um RH estratégico, mas que seja estratégico próximo às pessoas. E muito RH ainda é fraco. Ah, sim. Muitos não entendem de estratégia. Quando a gente fala da formação do BP, que hoje, por incrível que pareça, a gente tem muitos alunos, formação do parceiro do negócio, eu desenvolvo o RH para trabalhar o líder. O líder é o cara que vai fazer a gestão das pessoas. Não é o RH, é o líder. Sim. Se você tem líderes fracos, você tem uma cultura fraca. Se você tem líderes tóxicos, você tem uma cultura tóxica, o seu turnover é alto. Então, quando a gente fala assim, quero ser uma das melhores empresas para se trabalhar, quero estar entre as pessoas, elas procuram quem são as 100 melhores empresas para se trabalhar. Porque eu quero estar na melhor. O que essa empresa tem que vai gerar valor para mim? Aí, o que acontece? E foi uma dor também que eu estou tendo como desafio sanar, que é desenvolver RH estratégico. Uma hora eu tiro o sapato social. E quem está vindo por aí? Vai dar conta? Vai ter o conhecimento que hoje eu tenho para, de fato, transformar os RHs, para que aquele executivo da empresa olhe no olhar e fale, pô, essa pessoa é foda. Que bom que eu tenho essa pessoa no meu time. Olha esse RH aqui. Quantos cases de sucesso a gente tem dentro de empresa? E a gente tem que preparar essa estruturação. Vou citar uma até. A Nara, ela é diretora, é head de people do Zé Delivery, em São Paulo até. O Zé cresceu. Quem não conhece é que entrega bebida, né? Quem bebe, sabe. Sim. Quem bebe conhece o Zé. Então, assim, saiu de 80 pessoas quando ela entrou para 800 pessoas. Crescimento absurdo, acelerado. Caramba. E o time de people deles é sensacional. Montou squad de trabalho. Então, é uma empresa grande, por isso que eu estou citando. Criou squad de trabalho. A gente fala hoje do Agile People. Quem não sabe nem o que é RH básico, mal sabe o que é o Agile People. Que é montagem de squads ágeis de trabalho, para criar agilidade e menos burocracias no processo. Pertencimento, treinamento, desenvolvimento de pessoas. Pague o preço por isso. Senão você vai pagar muito mais caro quando elas saem da tua empresa. Fantástico, Cris. Cris, eu tenho uma dúvida que é... Eu vivo no mercado de M&A bastante, cada vez mais isso está pegando. Antigamente era uma coisa que só acontecia com empresas maiores. Hoje uma empresa menor está se unindo com outra e a cultura nisso. Mas vamos tentar manter. Não tem como. Na maioria das vezes, existem muitas empresas que ela está em processo de fusão, mas ninguém nem sabe, justamente por causa disso. Para ninguém imaginar que a cultura vai mudar. Sim.
Mas não tem, em questão de pouco tempo cai a venda e todo mundo vê que muda a cultura. Porque se muda a governança, muda a cultura. Totalmente. Por mais que tenha um regulamento, tenha um compliance, tem toda uma infraestrutura, muda a cultura da empresa. E se as empresas hoje estão cada vez mais crescendo alavancadas, seja através de fusão, seja através de joint venture, incorporação, trabalhando em equipes, trabalhando home office, trabalhando uma série de coisas que está mudando tudo, como manter o colaborador engajado e com senso de pertencimento numa estrutura que está em constante mudança? Isso é complicadíssimo. Como que você vê isso? Diminuindo a insegurança deles. Quando você fala isso, e eu já participei de algumas fusões, acompanho alguns RHs aí nesse processo, todo mundo fica inseguro. Todo mundo. Então, a gente tem um problema de comunicação muito grande nesses processos. E a maioria, quando trabalha fusão, aquisição, por aí vai, normalmente a cultura do maior engole a cultura do menor, né? E é interessante falar disso, que até incorpora, né? Incorpora. Só que eles comunicam muito mal e não trazem a área de gestão de pessoas para essa visão. Porque a área de gestão de pessoas tem que cuidar da segurança. Todo mundo fica inseguro. E começa a sair. Como que vai ser? A estabilidade do ser humano modifica o jogo. Se você tem uma comunicação muito falha, fraca, escondida, falta de transparência, isso vai mexer na base, principalmente na base. Você vai perder pessoas. Então, quando a gente trabalha a fusão, a aquisição, a cultura nesse sentido, ela tem que ser comunicada como vai ser. Obviamente, você falou uma coisa certa. Isso aqui é uma conversa de mesa. Beleza, como que a minha empresa está lá fora? Como que vai ser isso para eles lá? Quando a gente vai comunicar isso, já tem que ter toda uma estratégia desenhada. De comunicação, de pertencimento, clareza. E quando você dá segurança, ok, beleza. A empresa está crescendo, não vai desligar. Mas as pessoas se desligam porque elas sentem insegurança naquele processo. Comunicação é fundamental, a maioria erra nisso. Mas você não concorda, Cris? Puxa, eu vou ter que mostrar uma outra ótica para ti, no meu ponto de vista. Vamos lá. Como a gente tem também o trabalho de controladoria e também de valuation M&A, Sim. Quando eu entro num cliente que ele já sabe o que eu faço, um colaborador dele já sabe o que eu faço, é normal alguém me pegar no corredor e falar, viu, aqui está sendo vendido, olha que louco, olha a insegurança. E dá dó daquele colaborador. E eu falo, imagina, é controladoria. Eu não estou mentindo, porque hoje a maioria das empresas que eu oferto eu fiz a controladoria, então eu estou omitindo algumas vezes. Mas não necessariamente hoje o empresário faz um valuation para vender. Ele faz para saber quanto que vale o negócio dele. É como se fosse um indicador, né, financeiro, mas só que quem não acorda e fala, cara, quanto que vale minha empresa? É um tesão saber, Sim, tipo, minha empresa vale tanto. Mas se você fala isso hoje para um colaborador que está na base mesmo, automaticamente ele se sente inseguro e começa a espalhar o currículo dele já no mercado e começa já a ter um olhar e um engajamento diferente pela empresa. Então, para algumas empresas que só compram o valuation com a Sense e eu trabalho de M&A, eu não visito ele. Ninguém sabe o que é. Por quê? Porque se me verem lá dentro, sabe que eu não estou fazendo controladoria, então o Danilo veio aqui para quê? Vender o quê? Fundo, core bancário ou a empresa? Então eu acabo não visitando a empresa. Porque isso já gera uma desconfiança no colaborador e com razão. Exato. E com razão. Por quê? Eu também acho que eu ficaria desconfiado. Vai, por exemplo, sei lá, uma Coca-Cola, uma Heineken vai comprar uma cervejaria do interior. Eu vou visitar a cervejaria, não é para controladoria. A Coca-Cola não quer saber se o funcionário não quer isso, aquilo. Ele vai implantar a metodologia dele e vai comprar e vai colocar a goela abaixo, up down. E ele sabe disso. Ninguém é bobo, né? Então ali é perigoso. E isso está acontecendo direto. Empresas muito pequenas estão abrindo capital. Não é só as grandes, não. Empresas muito pequenas. E daí isso está gerando uma constante insegurança e está aumentando o turnover nas empresas. Como que você sugere para mim, um profissional como eu, orientar
os empresários em relação à minha chegada, à minha abordagem e sobre isso que eles vão atuar nos próximos meses. Por exemplo, eles vão entrar nesse mercado. O que eu aconselho? O que você me sugere aconselhar para os empresários? Então, até volta... Olha só o ponto que você colocou. Insegurança. Sim. E realmente a gente começa a perceber que a segurança ela vem através de uma clareza de comunicação. A líder está buscando abrir capital, investimento, você sabe disso. Todos da minha empresa sabem. Todos, quando eu fui fazer o valuation, todo mundo sabe. Eles não sabem o valor, mas sabe que eu fui fazer o valuation e fiz com a Sense, ficou sensacional. Obrigado. Sensacional. Sensacional, adorei, né? Sensacional. Então, mas dentro dessa análise, a gente tem que trabalhar clareza e estratégia da comunicação com os funcionários. Eu volto a dizer, esse é o ponto. Ainda assim, da sua estratégia de não visitar, sabendo quem é o Danilo Fedel, eu acho que você está coerente, tem que ter dentro dessa forma, mas você tem que analisar, se fossem pequenas, que normalmente não tem uma área de pessoas estruturada para ajudar o diretor, o founder, o CEO da empresa, nessa comunicação para dentro da empresa, comunicação para dentro, modelando nova cultura, desenvolvendo, falando do potencial para o quanto a empresa vai crescer com isso, o quanto de oportunidades vão ser geradas dentro da empresa com esse novo movimento que a empresa vem fazendo. Se você vende isso, ele participa. Sim. Então, a estratégia tem que ser interna também. Tem que envolver as pessoas. Como é o diferente. Vai para cada empresa. Não dá para falar assim, Danilo, como? Depende. Depende da empresa, do tamanho dela. Depende de quem que é o presidente. Do que vai acontecer. Como ele é como líder. Né? Porque tem líderes e não líderes. Se ele sabe lidar com pessoas ou não. Se a cabeça dele é só para fora da empresa, para o mercado. Ele não consegue ver a parte interna. Se ele não tem dados, aí entra o People Analytics, de pessoas, como que está o pertencimento, a cultura. Peter Drucker fala, a cultura come a estratégia no café da manhã. E, de fato, é. Então, a gente tem que começar a fazer essa análise para dentro da empresa. Se uma empresa pequena já tem um pouco mais de dificuldade em relação a isso, ela precisa de um líder bem treinado. Ela precisa de uma mentoria para fazer esse tipo de processo. Como comunicar, como falar com as pessoas, o que trazer de visão para essas pessoas com essa fusão, essa aquisição, sei lá, a busca do empresário nesse sentido. Então, a gente precisa entender desse perfil interno. Por isso que hoje a gente faz ainda pesquisas de engajamento, que é a antiga pesquisa de clima. É de engajamento, não é clima. Né? Como que está aquela base? Você conhece a sua empresa internamente? Você conhece como está a motivação de cada colaborador que você tem? Não? Então tem que conversar com eles. Sim. Nesse ponto, por mais que a gente às vezes esteja hoje para o mercado, para a estratégia fora da empresa, você nunca pode perder a ligação com as pessoas internas. Se você perde, elas perdem a identidade. Porque a identidade é sua. É sua. Então, você tem que ter o tempo nem de tomar uma cervejinha, ou de conversar, ou tomar um café da manhã. Tem que ter. Tem que ter. A identidade é sua. Vou diminuir minhas viagens, Cris. Não, se você coloca na agenda, né? O happy hour. Isso é todo dia, né? Um happy hour, né? Cris, de final de ano. E dá uma dica pra gente como trabalhar o pertencimento dentro das empresas. Primeiro, você vai ter que fazer um mapeamento, juntamente com seus colaboradores, dessas motivações e aspirações. Ponto. O que eles querem, o que move eles. Isso é fácil de fazer. Até tem pesquisas que a gente tem, perguntas prontas, manda. O cara não precisa nem colocar o nome dele. E a gente tem dados. A gente trabalha com dados. Um RH ou uma área de pessoas que não tem dados, não tem nada. Porque você acha que você está fazendo algo legal, mas não é o que eles querem. Aí você está indo na contramão do pertencimento. Então, a gente tem que mapear isso. Então, nós temos várias pesquisas hoje que a gente manda para o colaborador, você tem dados e a gente direciona. Às vezes é capacitação, é um treinamento,
ele precisa de um líder que inspira. Por isso que a identidade do líder é importante, está ali. Uhum. Não descola do teu negócio. Mas por isso que a gente precisa formar novos líderes. Para onde essa pessoa está querendo crescer? Eu consigo sustentar esse crescimento, às vezes, nem é sempre carreira, tá? Às vezes as pessoas saem, não é porque ela está tendo uma aspiração de carreira diferente. Às vezes é por pouca coisa. E a gente não escuta. A gente para escutar só quando ele está saindo. Uhum. Uhum. Então, sentar, conversar com o time, treinar, fazer uma SWOT do time. Eu adoro a SWOT. Eu faço SWOT do líder. Senta aí, líder. Faça uma SWOT aí para mim. Vamos analisar aí seus pontos. Agora, você vai fazer uma reunião com o seu time e você vai fazer a SWOT com o seu time. Vamos pôr todo mundo aqui. Cada um faz a SWOT de como eles veem a empresa hoje. E aí eu consigo trabalhar. Tem várias ferramentas que a gente utiliza e não necessariamente são ferramentas caras. SWOT é caro? Não, é zero. Uhum. Qualquer um faz uma SWOT. É só você trazer a SWOT para o pertencimento, para a liderança, para a liderança pessoal. Vamos fazer a SWOT do Danilo. Danilo, faça a SWOT aí para mim. Ih, deu ruim. Ah, deu ótimo. Então aí cada um compartilha o pensamento. Aí você vai ter um puta material na frente. De graça, R$0. Só doando o teu tempo e escutando, entendendo como que cada pessoa está no teu negócio. Mas quando tem um RH, daí não é mais não é mais o dono que faz isso, ou mesmo assim o dono está nesse momento? Então, depende do tamanho da empresa. Quando a empresa é muito grande, normalmente a área de pessoas faz isso ou contrata líder RH para fazer. Entendeu? Pega essa. Ou contratar líder para fazer. Uhum. Mas não, porque a gente começa desenvolvendo pessoas. Então a gente começa com os treinamentos, tá? Então a gente consegue escutar, mapeia os dados, apresenta para esse diretor, para esse executivo, e a gente cria um plano de execução para aquilo. São coisas pequenas, volto a dizer. É o dia a dia. Aquele colaborador, eu olho para as meninas e falo assim, poxa, como elas podem me ajudar a crescer? E como eu posso fazer elas crescerem também? Eu criei um programa lá na empresa, não está rodando legal ainda, começou agora, tem pouco tempo, a primeira etapa não foi muito legal, vou ter que fazer alguns ajustes, mas acelera líder RH. Então, que eu reconheço o back-office da minha empresa em percentuais. Então, ou seja, 1% do faturamento, XYZ, porque não é só o comercial que traz dinheiro. Uhum. É as entregas que, na verdade, trazem o seu dinheiro. O comercial ajuda, mas eu preciso de uma área para entregar. Então, a entrega é fundamental. Então, eu fiz o Acelera, e o Acelera, eles têm um percentual do faturamento diluído para o time. Não tinha nada. Eu valorizo o financeiro, eu valorizo o time de people, eu valorizo quem faz. Fantástico. Aí, mas não está rodando 100%, tá? Elas vão receber agora do faturamento que a gente fez. E aí eu falei com elas, olha, eu vou remodelar o Acelera Líder. Porque é um MVP praticamente. Uhum. É a primeira vez que faz. Então eu vou remodelar. Mas é algo que é plus. Elas não estavam esperando. Legal. E isso é legal. Eu reconheço todo mundo do time. E aí eu mantenho fogo. Mantenha a brasa do teu funcionário acesa. Uhum. Boa. Sabe? Traz ele junto. Traz ele para a visão. Faz ele viver essa visão junto com você. E reconheça. Reconheça e recompense. Fantástico, Muito Cris. bom. Fantástico, Cris. Ótimo. Muito bom, né? Muito bom. Meio que Uma deu uma aula. chacoalhada, né? Pra variar, né? Ontem também na palestra. Ontem na palestra você deu umas voadoras, né? Mas foi muito bacana. Faz parte do meu show. Obrigada, viu, Cris? Gratidão, uma Prazer. honra estar aqui com vocês. Obrigada. Gratidão, Beijo. obrigado. Então, encerramos mais um Let's Make Sense aqui, com a presença ilustre dessa querida, com o sorriso lindo aqui, da Cristiane Costa. E até a próxima.